Bom, algumas pessoas estão perguntando qual que é a nossa posição sobre a crise na Venezuela, né? Uma coisa trágica lá. Só que o que eu aprendi na minha vida foi que a gente só pode ajudar alguém quando a gente está de pé, quando a gente está bem, né? Porque quando a gente está de joelhos ou está deitado, você dificilmente consegue erguer uma pessoa. Por quê? Porque você está debilitado também. Então nós, como os nacionalistas, sabemos que o Brasil passa por um tsunami de informações, né? Esse início de governo Bolsonaro querendo entregar o Brasil inteiro para o sistema financeiro internacional, desemprego, a gente não vê proposta nenhuma para desemprego, tem muita gente desempregada, as pessoas que estão trabalhando não estão conseguindo pagar as contas, mal estão sobrevivendo. O Nordeste ou no Brasil inteiro, as periferias passando fome, pessoas com situação muito próxima da Venezuela. Não adianta você ter um supermercado cheio se as pessoas não podem comprar. Esse exemplo é o mais prático, mais simples. Se você está de joelhos, a gente tem que resolver os problemas do Brasil primeiro. A gente tem que resolver a nossa casa aqui, colocar a nossa casa em ordem. Não adianta a gente reclamar querer arrumar a casa do vizinho se sua casa está uma bagunça, sua casa está toda suja, está faltando água, enfim, está uma bagunça. Você precisa arrumar a sua casa primeiro. Quando sua casa estiver funcionando direitinho, aí sim você tem que se preocupar com o vizinho. E o Brasil está comprando algumas pautas, está comprando algumas, entre aspas, guerras, ideologias, que não são deles, que não é nossa, né? A gente sabe que o real interesse dos Estados Unidos na Venezuela não é implementar democracia nenhuma, né? Quiçá o Egito lá, que está passando por uma situação parecida, e os Estados Unidos não estão nem aí porque é aliado deles. Então os Estados Unidos ele quer uma coisa muito simples e fácil de entender: petróleo. Simples assim, ele quer o petróleo da Venezuela, né? E aí ele tomou aquelas medidas lá e bloqueou 30 bilhões de dólares do Maduro e mandou 20 milhões de ajuda humanitária. E aí até o Maduro falou: pô, vocês estão mandando 20 milhões de ajuda humanitária, só que vocês me bloquearam 30 bi? Vocês querem ajudar meu país e estão me criando um boicote econômico? Aí o Brasil, no auge da sua loucura, vai lá mandar suprimentos para a Venezuela. Ou seja, como se o pessoal lá de Pacaraima, de Roraima, do sertão nordestino, das periferias do Brasil não estivesse passando fome. Então, quer fazer alguma coisa? Junta essas militâncias que querem ajudar realmente o ser humano e distribui comida no Brasil. Por que no Brasil a gente está comprando essa ideologia? O cara está passando fome, vai trabalhar, vagabundo. E pro vizinho lá, que tem as suas questões, que a gente nem sabe também quais são, porque a gente compra, a mídia vende uma coisa aqui e a gente tem outras informações de lá. Enfim, não quero nem entrar no mérito. A gente está preocupado com o vizinho, passando fome aqui? Então o Brasil ele teria que primeiro olhar para o seu próprio umbigo, resolver os seus próprios problemas, atender a necessidade do cidadão que não está sendo atendida. Pelo contrário, parece que é culpa nossa de o país estar uma desgraça dessa, né? Em parte sim, porque tem o voto, mas o grande problema do brasileiro são a elite política financiada por essa elite internacional. Simples assim. Então o Brasil ele tem que ter uma visão mais interna e mais preocupada com os seus problemas, do que ficar pagando, gastando dinheiro, gastando energia com uma situação, uma crise na Venezuela, que a Venezuela não se posicionou contra o Brasil. Quem está causando esse problema maior são os Estados Unidos com os embargos. Entendeu? Então é uma situação que o Brasil não tem que se meter. Não deveria se meter. E está se metendo. Claro que a gente é solidário ao povo venezuelano, às pessoas que estão passando fome. Só que como nacionalista, eu sou muito mais solidário aos meus
irmãos compatriotas aqui. É eles que nossa atenção está voltada. São para eles que a gente precisa. E do fundo do meu coração, eu gostaria que o Brasil, os governantes brasileiros tivessem um pouco de bom senso e não arriscassem um conflito militar com a Venezuela. Porque aí esses mesmos irmãos nacionalistas que estão passando fome, que ou seus familiares estão passando fome, vão pegar em armas para lutar uma guerra que não é nossa. Que a gente não tem nada, absolutamente nada a ganhar. Beleza? Um abraço, gente.